Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que alegria, que prazer poder entrar no seu lar nesta manhã de quinta-feira, em mais um momento de reflexão à palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você todos os dias tem recebido uma palavra no seu coração através deste canal. Divulgue, envie para os seus amigos, para que a palavra de Deus alcance outras pessoas. Se esses momentos têm sido bom para você, certamente para outras pessoas também será muito bom. E hoje eu quero estar falando com você sobre as expectativas frustradas. Eu quero ler aqui em João capítulo 6, que está dizendo assim, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele tinha acabado de fazer as multiplicações dos pães e dos peixes ali naquele momento, e o povo tinha uma expectativa em Jesus que ele viesse com o seu reino para mudar o tempo do povo de Deus que estava vivendo debaixo do governo de Roma, e aquele povo que estava cansado daquele governo. E quando eles viram que Jesus multiplicava o pão e o peixe, eles colocaram uma expectativa que Jesus seria sim o Salvador da nação, assim como Moisés. Ele também no deserto, o maná caiu do céu, o povo se alimentava do maná, porque Moisés foi o libertador, tirando o povo da escravidão do Egito. E aqui o povo pretendia proclamar a Jesus como um rei. E Jesus, ele disse até certas feitas assim: o meu reino não é deste mundo. E eles queriam um rei que viesse governar com eles, libertar o povo de Israel, e essa expectativa foi frustrada por Jesus nessas pessoas, porque Jesus ele não veio para governar como um governo humano, ele veio para trazer um governo espiritual sobre o seu povo, mas aquele povo estava tão necessitado, estava clamando por alguém que libertasse. Quando eles viram Jesus fazendo milagre, vendo tantas maravilhas, falaram: esse aí que nós vamos declarar ele rei sobre a nossa vida. Então Jesus, sabendo disso, Jesus se retirou e foi sozinho novamente para o monte, porque Jesus ele era uma pessoa que ele sempre estava nos montes, orando, clamando ao Pai, porque o objetivo de Jesus era aproximar as pessoas do Pai novamente, porque isso se havia perdido por conta dos muitos ídolos que as pessoas passaram a adorar, por muitas religiões que existiam, e o povo estava buscando esse Salvador, esse Rei. E o que eu quero dizer para você, aonde estão as suas expectativas? As suas expectativas, elas estão naquilo que o Senhor Jesus ele tem capacidade de fazer e poder para fazer sobre a sua vida, um milagre que você precisa, uma cura, uma libertação, uma bênção financeira, uma transformação no seu casamento. Primeiro ponto, talvez você possa se frustrar com isso, porque Jesus ele veio primeiro para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. João 3,16, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Jesus aqui, mesmo ele fazendo esses milagres, esses sinais e prodígios, não era alimentar o povo fisicamente, não era para manifestar a glória dele somente nos milagres, era o intuito de levar eles a um reino espiritual, e nesse reino espiritual eles sim viveriam a plenitude de tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles. E eu quero que você entenda uma coisa: quando nós colocamos as nossas expectativas em Jesus de forma errada, nós somos frustrados, porque o Senhor ele tem prazer de nos abençoar, mas o maior prazer dele é que nós o amamos de todo o nosso coração, sem interesse de receber algo em troca. É claro que todos nós somos necessitados sim das bênçãos de Deus, entendemos que Deus tem bênção para todos nós, mas o primeiro plano de Deus é a salvação eterna. Então Jesus ele faz isso, ele se afasta, ele se retira, porque ele não queria ser proclamado, aclamado a rei de ninguém. E se você está buscando em Jesus
uma solução para a sua alma, uma solução para a sua vida espiritual, você sabe que as suas expectativas elas estão certas. Se você está buscando com interesse somente de viver as bênçãos de Deus, você pode se frustrar, porque muitas das vezes você pode estar orando de uma forma errada e não está sendo respondido. Por que muitas pessoas reclamam? Parece que a minha oração bate no teto, eu estou falando com Deus, parece que Deus não me ouve. Tem gente que fica até de mal com Deus. É interessante isso. Não, se Deus não me responder, também não falo mais. Eu não vou mais na igreja porque Deus não me respondeu. Se Deus não fizer tal coisa, Ele não é o meu Deus. Quem somos nós? Nós somos apenas um pedaço de barro que Deus deu através do sopro no nariz de Adão e formou o homem. Nós temos que ser grato a Deus por todas as coisas. Então não coloque as suas expectativas erradas em Deus. Aprenda a colocar as suas expectativas. Ele é o meu Deus, o meu Salvador, o meu Redentor, e sobre Ele está a minha vida, e é dele para Ele são todas as coisas, inclusive eu sou dele, porque Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão e da Eva, então o homem perdeu a semelhança de Deus, ficou só a imagem. Agora essa semelhança é quando nós nos tornamos para Cristo, quando nós colocamos Ele como Senhor da nossa vida, então Ele assume o controle da nossa vida. Cremos que na tua morte e ressurreição fomos batizados também para um direito de uma vida eterna, e aí nós vamos então começar a ter as nossas expectativas respondidas. Então não coloque sua expectativa em Cristo de uma forma errada, para que você não se frustre, e que neste dia você possa refletir nessa palavra e que o Espírito de Deus venha ao seu encontro e te dê renovo, alegria, para a glória do nosso Deus. Fiquem na paz de Cristo.